Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós ouvimos a palavra política, as imagens que vêm à nossa mente, infelizmente não costumam ser muito positivas. É um negócio sujo, na verdade, a política, nós pensamos. As campanhas políticas são repletas de promessas, repletas de esperança. Um lado deposita sua esperança na direita política, o outro lado coloca sua esperança na esquerda política. Mas independentemente da posição política, parece que as promessas feitas raramente são cumpridas. Nossa experiência com a política geralmente é uma decepção atrás a outra, mais uma decepção seguindo outras decepções. A corrupção é generalizada em todos os níveis da política. Parece que a maioria dos políticos está muito mais interessada em encher os próprios bolsos do que em servir seus eleitores, as pessoas que votaram neles. Para que um político consiga realizar alguma coisa, ele precisa fazer acordos, ele precisa fazer compromissos. E esses acordos costumam ser bastante questionáveis. O que acaba acontecendo é que muitas vezes pessoas honestas não querem entrar na política, porque sabem o que terão que fazer para ter sucesso. E essas pessoas não querem fazer isso. E portanto, o tipo de pessoa que geralmente, muitas vezes, infelizmente, entra na política não é a pessoa mais brilhante, não é a pessoa mais sábia, não é a pessoa mais justa, mais reta. E nós vemos, não é? Os resultados são claros. A corrupção na política é paralela à corrupção na sociedade. Líderes que carecem de sabedoria implementam políticas prejudiciais à sociedade, à economia, o lado social, moralmente. Os melhores interesses dos cidadãos são frequentemente negligenciados em prol de uma agenda política ou outra para beneficiar elites internacionais em vez do cidadão comum. E nós vemos e nós experimentamos que a maioria da população não pensa muito além do seu próprio bolso, ou podemos dizer até sua própria bolsa, quando volta. E quando nós fazemos uma comparação a oração dessa oração pelo rei do Salmo 72 com a situação política em nosso país, parece que o contraste não pode ser maior. Fala-se de juízos, justiça, de julgar com justiça, de demonstrar equidade aos aflitos, de opressores derrotados, de necessitados salvos. A oração desse salmo é para que o rei seja como a chuva que cai sobre o campo, numa nação onde a justiça floresce, onde há abundância de paz. A oração não é por um rei fraco, mas por um homem forte, um homem que domina. Ele domina de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Esse é um rei forte, como eu disse, é um rei que exige respeito. Os habitantes do deserto se curvam diante dele. Seus inimigos fazem o quê? Lambem o pó, em humilhação completamente. Os reis das ilhas distantes lhe prestam tributo, as nações o servem. Todos os reis da terra do mundo se prostram diante dele. Mas, ao mesmo tempo, eles não demonstram toda essa humilde submissão ao grande rei, porque ele é o Senhor da guerra, cruel.
um imperador que infunde medo nas corações das pessoas. Por que esses reis se humilhariam diante desse rei, desse grande rei? Os versículos 12 a 14 do Salmo deixam isso bem claro. Ele livra o necessitado que clama, assim como o aflito e aquele que não tem quem o ajude. Ele tem compaixão do fraco, ele tem compaixão do necessitado, ele salva a vida do indigente, ele resgata a sua vida da opressão, da violência, e o sangue do necessitado é precioso aos seus olhos. A vida dos seus cidadãos, para dizer brevemente, a vida dos seus cidadãos significa algo para ele. Ele se importa com os cidadãos. É assim, irmãos, que um rei deve ser. Como seria se tivéssemos governantes assim? Que Deus levante homens assim e opere em nosso país, para que esse país mereça líderes como esses. No fim, a retidão do rei traz grandes bênçãos à terra, não somente ao povo, mas à terra completa. Desemprego, inflação, pobreza, altos índices da criminalidade, falta de segurança, opressão, tudo isso é o resultado de governantes injustos. As decisões desses governantes levam ao desastre, não apenas para eles mesmos, mas para nações inteiras. Mas quais serão os resultados de uma liderança justa, tão justa, para uma nação governada por um rei assim, como o rei descrito em Salmo 72? Primeiramente, haverá prosperidade abundante econômica. O ouro fluirá para a nação junto com orações e bênçãos. Interessante como o Salmo diz isso: ouro junto com orações, junto com bênçãos. As colheitas serão abundantes, com trigo crescendo, florescendo até nos picos das montanhas, lugares onde o trigo normalmente não cresce. E o povo da terra será como essas colheitas, florescendo nas cidades como as ervas da terra. E como resultado, esse homem, esse rei será louvado, ele será elogiado, seu nome será honrado, ele será respeitado, admirado. As nações o chamarão de bem-aventurado. Meus irmãos, minhas irmãs, tudo isso parece bom demais para ser a verdade. Parece um sonho. Certamente nós nunca experimentamos uma liderança desse tipo em nossas vidas, nem de perto. Na verdade, o que nós temos vivenciado muitas vezes é exatamente o oposto. E mesmo Salomão, e vocês vão se lembrar que Salomão era o autor desse salmo, mesmo Salomão, seguindo os passos do seu pai Davi, não conseguiu cumprir as palavras desse salmo. O reino atingiu seu auge sobre o reinado de Salomão, na história de Israel. As fronteiras da terra prometida foram expandidas. A cada ano, centenas de talentos de ouro fluíram do país para Israel. Havia glória, havia respeito internacional, havia honra. A sabedoria de Salomão era renomada em todo o mundo. Líderes viajavam, reis, rainhas viajavam de países distantes para aprender com ele. Havia paz, havia prosperidade, e Deus habitava no meio do seu povo, em seu glorioso templo, o templo que Salomão tinha permissão de Deus para construir.
Mas essa época, essa era de ouro, não durou. Bastaram 2 gerações para que tudo desmoronasse. 2 gerações. Quando Salomão morreu, a nação estava dividida. O reino do norte caiu no pecado da adoração falsa. E o reino do sul logo seguiu o mesmo caminho das tribos do norte. O povo estava indo para Dan e Betel para adorar bezerros de ouro, porque o rei do norte, das 10 tribos, não queria que seu povo viajasse para Jerusalém, o centro, o capital, talvez para fortalecer seus laços, suas conexões com Judá, cuidando a ele perder a sua posição política. E por toda a terra, o povo voltou aos lugares altos, as colinas, as montanhas, os locais religiosos no alto das colinas, onde podiam adorar como bem entendessem, em vez de irem ao local central, onde o Senhor havia estabelecido, colocado o seu nome, Jerusalém, no seu templo. E sim, nós sabemos que houve momentos de glória. Houve reis na história de Israel e de Judá que lideraram movimentos de reforma. Eles reformaram a adoração, guiaram o povo na justiça de Deus, conforme a sua lei, conforme a sua palavra. Houve até mesmo alguns reis, não muitos, mas alguns, que removeram esses lugares altos nas montanhas e restauraram a adoração, a posição central da adoração no templo de Javé em Jerusalém. Mas com muita frequência, reis ímpios seguiam os passos dos seus pais ímpios, e para onde o rei ia, assim ia a nação. Então, o que nós podemos dizer no final sobre essa oração? Podemos dizer que Deus não ouviu essa oração? Deus não respondeu a essa oração? Para onde foram os reis justos? Os homens segundo o coração de Deus, como Davi? Porque a glória do reino de Salomão não permaneceu, não perdurou. E ao buscarmos a resposta a essas perguntas, nós precisamos considerar o contexto do Salmo 72, no Saltério. E o Saltério bíblico é dividido em 5 livros. O Salmo 72 marca o fim do segundo livro no Saltério. Talvez vocês encontraram isso na sua Bíblia. O fim do segundo livro, o começo do terceiro. Então, o segundo livro diz no final do Salmo que as orações de Davi, filho de Jessé, terminam aqui. E ao longo do início do Saltério, nós encontramos, pense nisso, nós encontramos muitos lamentos. E nós já consideramos alguns desses lamentos. E há muito dito sobre oposição, muito dito sobre a perseguição, opressão, luta, inimigos, muito sofrimento. Mas esse segundo livro do Saltério termina com uma nota positiva, uma nota otimista, podemos dizer. Sim, os salmos dizem: há sofrimento e haverá sofrimento, há aflição e vai haver mais aflição. Nós vemos, nós vivenciamos a injustiça, temos que enfrentar lutas, e os salmos, um dos pontos da perfeição dos salmos é que os salmos nos dão as palavras que precisamos para expressar nossas lutas, para falar sobre nossas lutas com Deus. Nesses momentos nós precisamos dessas palavras, e Deus, na sua misericórdia, nos fornece essas palavras. O rei, vemos na história, vemos nos salmos, cai no pecado,
E nós lemos uma vez no primeiro livro do Saltério, uma confissão do pecado na parte do rei, Salmo 32, e uma vez no segundo livro do Saltério, que é Salmo 51. Então, uma confissão no primeiro, uma confissão no segundo. O rei enfrenta a oposição, a sua vida é uma batalha constante contra o pecado, tanto o seu próprio pecado quanto o pecado dos outros. Mas no final do livro 2 do Saltério, nos deixa ansiosos por algo mais, algo muito maior, infinitamente maior, na verdade. Nos deixa esperando a chegada desse homem, desse rei, infinitamente maior, que cumpriria as palavras do Salmo. Ele é infinitamente maior do que qualquer rei humano, por mais glorioso, por mais sábio, por mais justo que esse rei seja. E esse algo mais, algo maior do que Salomão, encontra sua origem no que nós lemos nos 3 últimos versículos desse Salmo. Seria bom ter a sua Bíblia aberta para seguir comigo enquanto nós estamos falando sobre isso. Não, falando sobre os 3 últimos versículos do Salmo, esses 3 versículos funcionam como uma doxologia, uma expressão de louvor, para concluir o segundo livro do Saltério. Não o Salmo em si, mas o livro completo. Então esses versículos não fazem parte do próprio Salmo, mas servem para encerrar esse livro do Saltério e introduzir o próximo. E é interessante que cada sessão, cada livro do Saltério termina assim. Você pode ler a mesma coisa no Salmo 41, versículo 13, que diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. E também você pode encontrar a mesma coisa no final do terceiro livro do Saltério, Salmo 89, versículo 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. E essas são quase as mesmas palavras que nós lemos no versículo 19 desse Salmo, Salmo 72. Bendito, mais uma vez, bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se incha toda a terra. Amém e amém. Essa palavra amém é uma palavra que nós ouvimos com tanta frequência, talvez até mesmo pronunciamos essa palavra com tanta frequência, e nós sabemos do nosso catecismo o que significa essa palavra. Significa que é verdade e certo, pois é ainda mais certo que Deus ouviu nossa oração do que nós mesmos desejamos as coisas que pedimos nele. Ele é o Senhor Deus, Javé, Deus, o Deus de Israel. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus que se lembra das suas promessas, que se lembra do seu povo, como lemos no versículo 18. Ele é o único que opera maravilhas. O seu nome é sempre bendito. A sua glória enche toda a terra. Ele certamente, em outras palavras, ele certamente vai ouvir essa oração. Não há dúvida. Todas as orações que nós oferecemos com fé, todas as petições que nós apresentamos ao nosso Deus, certamente não são comunicadas em vão. Não estamos envolvidos em exercícios religiosos sem sentido. Não, é algo muito sério que nós estamos fazendo. É aqui que a ação acontece. Porque quando nós cantamos, quando nós oramos este salmo, e quando fazemos isso de coração, quando fazemos isso sinceramente,
como uma expressão viva da nossa fé. Nós estamos travando uma guerra. É isso que significa a nossa adoração. Quando pensamos em reis, quando pensamos em governantes, quando pensamos na esfera política, quando pensamos nas eleições, quando pensamos no STF, o presidente, os representantes na Câmara, os deputados, quando pensamos em todas essas coisas, os homens poderosos desse mundo, que ocupam essas posições de autoridade, muitas vezes nós pensamos, ou muitas pessoas pensam, que a nossa ação mais importante é a ação política. Nós precisamos sair, precisamos votar no dia da votação, precisamos trabalhar para apoiar o candidato certo. Imaginamos que certos homens finalmente nos tirarão do buraco, do poço em que nós nos encontramos. E agora, tudo isso é bom, e tudo isso é necessário. A esfera pública, a esfera da política, é também a esfera de Cristo. E a sua voz, a voz do Rei, tem que ser ouvido, tem que ser falada na praça pública. Não podemos deixar isso nas mãos dos corruptos, dos maus, dos egoístas. Mas o que nós realmente temos que fazer, antes de qualquer outra coisa, é nos ajoelharmos e adorarmos, cantarmos e orarmos. Nós precisamos, irmãos, viver nossa confissão de que nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Que não depositamos nossa confiança em príncipes, nos carros, nos cavalos, mas no nome do Senhor Javé, nosso Deus. Ele é o único que opera maravilhas. Nenhum político vai fazer isso por nós. E por fim, aquele de quem precisamos nos lembrar é aquele que é maior do que Salomão. Ele mesmo disse isso. O Senhor Jesus, ele disse essas palavras aos escribas, aos fariseus, aos escribas e aos fariseus, em Mateus 12:42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. E não somente um pouco maior do que Salomão, mas infinitamente maior do que Salomão. Ele é o cumprimento do Salmo 72. Ele é o grande filho de Davi. Salomão, sim, ele era sábio, um homem sábio, sabemos isso da palavra. Mas sabemos também como ele desperdiceu essa sabedoria, como seus pecados levaram a resultados desastrosos, um fracasso em Israel, até com seu próprio filho. Ele não era nem perto do Salvador. O Salmo 72 aponta para o Deus que cumpre a aliança, que cumpre as suas promessas. E quando o povo fiel de Deus cantou esse salmo pela primeira vez no templo, eles sabiam que não haviam experimentado o cumprimento de suas palavras, das palavras desse salmo. Eles sabiam muito bem. Em outras palavras, tinha que haver mais. Mas os fiéis confiaram que esse mais viria e expressaram a sua confiança na doxologia nos últimos 3 versículos desse salmo. E Deus enviou seu filho, seu amado filho, o grande filho de Davi, para responder a essa oração do seu povo.
Quem é esse grande rei? Quem é o rei da glória? É o Senhor Jesus. Que Ele reine de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Que todas as nações se prostrem diante dEle. Que os seus inimigos mandem no pó. Que os reis da terra se prostrem diante dEle, porque conhecem a sua justiça, conhecem a sua compaixão, conhecem a sua equidade. Deus respondeu a essa oração enviando o seu Filho a este mundo, para ser tudo o que o Salmo 72 diz que o Rei deve ser. O Rei dos Reis, o glorioso Rei do Universo. O que Ele fez durante a sua vida, durante a sua encarnação? Ele se ajoelhou diante dos seus discípulos para lavar os seus pés. O soberano governante do mundo sentou-se à mesa para comer com prostitutas, com pecadores notórios, com cobradores de impostos, criminosos. E quando os oprimidos, quando os necessitados clamaram a Ele, Ele respondeu, Ele ouviu, Ele agiu. Ele exaltou os humildes e Ele humilhou os poderosos e orgulhosos. Ele mostrou na sua pessoa o que um verdadeiro rei deve ser. Ainda nós não vemos todas as coisas submissas a Ele. Nós lemos sobre isso em Hebreus, a citação de Salmo 8. Ainda não vemos todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele reina sobre todas as coisas, sim. Ele é o rei de tudo, mas seu reinado não está sendo universalmente reconhecido. Portanto, meus irmãos, quando nós oramos as palavras de Salmo 72, nós podemos usar essas palavras para fazer nossa petição ao Senhor a respeito dos nossos líderes terrenos, mas em última análise, só vamos receber líderes terrenos que cumpram as promessas desse salmo se eles se humilharem diante do Rei dos Reis, se eles modelarem seu reinado segundo o seu reinado, o reinado de Cristo. Mas no final, nós podemos ter certeza que Deus vai ouvir e responder quando nós oramos as palavras desse salmo. Os confins da terra vão se curvar diante do Rei dos Reis? Com certeza, porque Deus ouve as orações do seu povo. Nós oramos, venha o teu reino, e cremos que esse reino virá. Mas quando nós fazemos essa oração, nós precisamos lembrar que a vida desse reino, como nós confessamos no nosso catecismo, mais uma vez, o início da vida desse reino fica em nós, começa em nós. Devemos orar essas palavras, confiando que Deus certamente vai ouvir e vai responder a nossa oração, enquanto nós estamos submetendo pessoalmente, como o povo de Deus, como membros individuais do povo de Deus, e juntamente como o povo da aliança unido, quando nós nos submetemos ao seu reinado, dentro de nós e fora de nós, em nosso coração, em nossa vida que nós vivemos como o povo unido da aliança. O reino de Cristo precisa vir dentro de nós, e quando isso se tornar realidade em nossas vidas, uma realidade crescente, à medida que crescemos na fé e na obediência da fé, seremos levados a entregar tudo para a vida do seu reino em toda a sua plenitude, e nos dedicar 100%, não pouco,
uma parte da nossa vida, mas 100% com o reino de Cristo, com o nosso fim. Meus irmãos, que Deus abençoe a nossa oração, que Ele ouça a nossa oração, que o reinado de Jesus Cristo, o Senhor, seja alegremente reconhecido em toda a terra, que essa alegre submissão ao Rei, esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, comece, não fora de nós, não onde o presidente mora, não onde os juízes do Tribunal, Supremo Tribunal Federal trabalham ou moram, mas que tudo isso comece conosco, aqui, agora, em nós e entre nós. Amado povo de Deus, confie no Rei, pois Ele é o único que pode cumprir e que vai cumprir as gloriosas palavras de Salmo 72.